Opa! Olá! Bom dia! Esse é mais um Conexões em Cristo, Pão Diário. Pão Diário Conexões em Cristo, né? Vim para a área externa aqui para falar do amor de Cristo. Caminhando aqui nessa gramazinha gostosa. E eu quero que você junto comigo venha meditar numa palavra em Atos, capítulo 5, versículo 12 em diante. Vamos lá. Os apóstolos fazem muitos milagres, muitos sinais e prodígios eram feitos. Só um momento. Eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, ou no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Que coisa linda! A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Meus irmãos, vamos dar aqui mais uma volta, que eu quero falar para os irmãos nessa manhã. Vou dar aqui minha direção. Que eu quero falar para vocês nessa manhã é a respeito da fé. Nesses tempos, muito diferente de qualquer outro que a gente viveu, os mais velhos eles podem até dizer que isso para eles é fichinha, né? Mas a palavra que eu tenho para mim, né, para todos nós nessa manhã, é que esse tempo tem bloqueado a fé de muitos. Estão tão aterrorizadas que a sua fé parece que esfriou. Por mais que seja bíblico, né, meus irmãos, essa situação, que o amor de muitos esfriará, mas eu tento não aceitar isso em minha vida. E essa reflexão na história desses homens aqui de Deus é uma coisa inspiradora. Imagine uma sombra ter o poder de curar. A sombra de Pedro é a sombra de um homem. E o que curava não era a sombra, na verdade era a fé daquele povo. As pessoas gostavam de estar próximo daqueles homens. Como a Bíblia fala, as pessoas admiravam aquele povo. Os primeiros cristãos sendo formados ali, os discípulos. E o interessante dessas histórias da Bíblia é que isso deve ser falado, ensinado, e não deve ser esquecido. Coisa maravilhosa. E a gente às vezes anda tão duvidosos que a gente se esquece da nossa própria fé, do que Deus pode fazer sobre as nossas vidas. E outra coisa interessante, que no decorrer desses versículos, esses homens, eles foram presos. O sumo sacerdote juntou ali toda a sua turmaiada e fez com que eles fossem presos. E eles foram presos.
E não somente presos, havia uma guarda sobre aquelas prisões. E eles estavam ali, presos. E de repente, isso é muito legal, um anjo foi lá e de forma sobrenatural libertou aqueles homens. O anjo parece que ele sorria fazendo aquilo, né? Ele soltou os homens e de repente ele falou assim: vocês vão lá para o templo ensinar. E aqueles homens, eles estavam cheios da presença do Espírito Santo. Eles estavam cheios de Deus. E logo o que aconteceu? Eles foram até o templo. E de repente, uma pessoa chegou e disse: olha, os homens que foram presos ali, eles estão lá no templo. E então, os soldados, os sacerdotes, todo aquele povo que odiava os cristãos, eles se encheram de dúvidas e ficaram sem compreender o que tinha acontecido. E os guardas explicaram bem direitinho de que forma estavam aqueles homens presos. Eles estavam encarcerados e foram soltos. Eles ficaram atônitos pelo o que aconteceu. O que eu quero falar com isso, meus irmãos, é que Deus tem um projeto lindo para você. Ele quer reacender a fé que um dia você teve. Sim. Antes dessa pandemia, antes de tudo isso acontecer, você orava e as pessoas eram curadas. Antes de tudo isso acontecer, você orava e as pessoas eram libertas. Antes de tudo isso acontecer, as pessoas te conheciam como um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé. E de repente, tudo mudou. E eu gostaria de falar um pouco também sobre os velhos. Essa situação ficou tão difícil que até os velhos, que são referência de vida cristã, as pessoas começaram a ficar sem credibilizá-los, porque eles também foram abalados. E essa minha palavra também é para você, Senhor, para você velho, para você ancião, para você que é chefe de casa, que tem uma família imensa, netos, filhos, para você, vó, que teve sua fé abalada, que está aterrorizada e que esse mal tirou de você aquilo que você tinha de especial, que era a fé no Todo-Poderoso. Deus quer devolver